Decisões sobre juros em todo o mundo podem implodir a bolsa. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos, onde na quarta-feira o Fed vai se reunir para avaliar a taxa de juros e a tendência aí seria aumentar meio ponto e também acabar gerando recessão. E esse cenário de recessão nos faz lembrar de março de 2020, início da pandemia, todo mundo falando que o Bitcoin ia morrer, mas o que vimos na sequência foi uma rápida recuperação que trouxe ele até uma nova alta histórica. Todo mundo esperando a morte do Bitcoin e ele agiu de forma completamente oposta. Como é comum no Bitcoin, ele não gosta de previsibilidade. As bandas de Bollinger estão ali muito próximas, a gente sabe que o Bitcoin vai dar um salto em breve. E se seguir a tendência que a gente está observando nesse gráfico mais afastado, um gráfico macro, a maior tendência seria uma explosão para cima, como aconteceu das vezes anteriores. Apesar do cenário político e econômico não estar nada positivo, como também não estava lá em março de 2020. Quem sabe isso não acontece ainda nessa semana, depois de toda essa bagunça que a gente deve ter com mudança de taxa de juros na economia após a reunião dos bancos centrais. Olá, criptomaníacos! E não é que a taxa de juros da economia americana subiu, mas o Bitcoin também, inclusive rompendo uma cunha descendente, indicando que uma forte alta pode acontecer nos próximos dias? Mas por que um fenômeno que parece tão pouco lógico está acontecendo nesse momento? É isso que analisaremos logo após a vinheta. Ufa, finalmente estamos mais tranquilos, então deixa aquele like para a gente comemorar. Afinal, o suporte dos 38 mil dólares foi respeitado. O Bitcoin caiu até esse patamar, segurou nessa região e agora volta finalmente a subir, mesmo com aumento na taxa de juros na economia americana, o que é contra-intuitivo. Afinal, quando o governo aumenta a taxa de juros, significa que ele te paga mais para você colocar o dinheiro na renda fixa, digamos assim, né? Então os mercados variáveis ou de alto risco costumam sofrer esse dinheiro, esse capital sai desses mercados e vai lá para poupança. Mas não é o que estamos observando. Tivemos um aumento da taxa de juros e mesmo assim o Bitcoin se recuperou, voltando a subir, como eu indiquei para vocês no vídeo anterior, o Bitcoin não gosta de previsibilidade. Vamos entender um pouquinho então o que aconteceu com a taxa de juros nos Estados Unidos e por que esse fenômeno interessante está acontecendo. Tá aí a notícia da CNN Brasil, Fed, que é o Banco Central Americano, eleva a taxa de juros dos Estados Unidos em meio ponto percentual para 1% ao ano, o que é a taxa mais alta em 22 anos. E uma taxa tão alta é justamente para combater também uma inflação recorde. É a maior inflação dos Estados Unidos dos últimos 40 anos. Então eles tentam compensar essa inflação com o aumento da taxa de juros. Porque na hora que sobe a taxa de juros, o que o governo está fazendo? Ele está secando o mercado. Os dólares que estão no mercado vão para a poupança, né? Deixam de ser usados no mercado. Isso faz com que a inflação recue. Mas é aí que entra o ponto mais interessante dessa história. Na hora que o Banco Central eleva a taxa de juros, ele não seca os dólares somente do mercado americano, ele seca do mundo inteiro. Então aqueles dólares que saíram dos Estados Unidos para serem investidos em outros países mais arriscados, como por exemplo o Brasil, eles retornam para os Estados Unidos, porque agora paga mais nos Estados Unidos. Então é melhor trazer esse dólar de volta investindo num local de risco menor. Então você vai secar o dólar ao redor do mundo. E o que isso significa para os outros países que precisam de dólares para pagar suas contas? Agora, eles vão buscar esse dólar e vai ser mais difícil conseguir, ou seja, vão ter que pagar um valor mais alto. Se o dólar está mais alto, significa que a moeda local está mais baixa. Eles estão, no fundo, aumentando a demanda por dólar. Essa mercadoria chamada dólar fica mais cara e a moeda local mais barata em contrapartida. Então teremos uma desvalorização das outras moedas ao redor do mundo. Por exemplo, o euro, que sempre foi mais caro do que o dólar, agora está praticamente ali, né, 1 para 1, ou seja, está desvalorizando contra o dólar.
O próprio real, que vinha se valorizando, também começou a cair com relação ao dólar, e essa é a tendência global com esse aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. Eles estão manipulando o mercado. É como o dono da bola, né? Está todo mundo jogando pelada, o dólar ali é a bola e os Estados Unidos é o dono da bola. Quando a brincadeira começa a não ficar legal para os americanos, eles tomam a bola para eles e vão embora do campinho. Isso sempre funcionou e os outros países não podiam fazer nada. Mas agora a gente tem uma saída chamada Bitcoin. Agora, todos esses outros países que antes não tinham nada para fazer além de imprimir suas moedas para pagar a dívida, que ficou mais cara já que o dólar valorizou, eles possuem uma opção, que é justamente o Bitcoin. Isso não somente os países, mas as pessoas ricas dentro desses países. Grandes empresários, por exemplo, que teriam uma dívida mais cara, conseguem se proteger agora saindo desse modelo do dólar e migrando para o modelo mais moderno do Bitcoin, que é um ativo escasso. Existe um outro fator muito importante. Antigamente, quando tinha um aumento na taxa de juros, com a inflação muito mais baixa do que nesse patamar atual, valia a pena para o grande investidor colocar o seu dinheiro na poupança, digamos assim, para se proteger. Aquilo cobria a inflação. Hoje não cobre. Então, mesmo o aumento na taxa de juros não cobre a inflação. O cara vai perder dinheiro colocando aí nos títulos do governo americano, por exemplo. Então, ele precisa arrumar uma outra forma de se proteger. E é por isso que constantes aumentos da taxa de juros agora não levam a uma queda tão forte nos mercados. Afinal, o cara não tem onde colocar o dinheiro dele. Mesmo colocando em títulos, vai ser negativo para ele. E é aí que surge a opção por criptomoedas, pelo Bitcoin, como um ativo de hedge, um ativo que não está ligado aos outros mercados, um ativo que é diferente justamente por ser escasso. Então, olha que interessante o que a gente viu aqui, postado no Squawk Box, que é um programa da CNBC. Eles entrevistaram aqui o grande investidor Paul Tudor Jones, e olha o que o Paul Tudor Jones falou para eles. É difícil não querer ficar muito tempo em cripto por causa do capital intelectual que está entrando nesse espaço. No momento, estou investindo modestamente e acho que terá um futuro brilhante à medida que avançamos nesses aumentos das taxas. Ele já entendeu esse processo que eu comentei com vocês. O aumento das taxas está secando o mercado, inclusive o mercado internacional, e essas pessoas, esses grandes investidores, precisam de uma alternativa, até porque os títulos do governo americano já não cobrem nem mesmo a alta inflação nesse momento. E esse processo já vem sendo observado há algum tempo. Então, se a gente abrir aqui um gráfico do aumento da taxa do Fed, né, do Banco Central Americano, e o Bitcoin, olha só as similaridades. A última vez que a gente teve a taxa de juros em zero e um forte aumento aconteceu aqui em 2015. Vocês estão vendo esse ponto aqui, ela estava em zero, né? E aí a taxa de juros do Fed foi subindo até esse topo aqui ao redor de 2,4%. Então, foi de 2015, final de 2015 até 2019. E olha o que acontece no mesmo exato momento com o preço do Bitcoin. Foi exatamente no início do aumento da taxa de juros do Banco Central americano que o Bitcoin inicia a sua disparada rumo a uma próxima alta histórica lá de 2017, né, nos 20 mil dólares. Então, existe aqui uma ligação. É claro que um evento só não significa correlação, pode ser somente uma sorte qualquer, mas mostra para vocês que não tem uma ligação direta atualmente entre aumento da taxa de juros e queda no Bitcoin. Não, a última vez que isso aconteceu, o Bitcoin disparou de preço. E mais uma vez passamos pelo mesmo fenômeno. A taxa de juros da economia dos Estados Unidos era zero até o início de 2022 e ela vem subindo constantemente. Acabou de subir mais uma vez, chegando até esse patamar aqui de 1% agora. E a gente começa a ver novamente uma recuperação do Bitcoin, que bateu ali nos 37,5, 38 e agora subiu em direção aos 40 mil dólares. Essa é a alta que a gente está falando, eu estou no gráfico diário do Bitcoin. Olha essa vela verde forte surgindo aqui no gráfico, né? Lembra muito esse momento aqui, ó, uma vela vermelha fazendo um fundo e a próxima uma forte vela verde. Na sequência, o preço continuou subindo em direção à alta histórica que a gente teve no ano passado. E agora, ó, novamente, uma vela verde forte surgindo. E outra similaridade é isso aqui. Aqui embaixo vocês têm o MACD, que mostra ali um momento de mercado. Olha o cruzamento do MACD, a linha azul
cruzando para cima da linha laranja, justamente o momento onde o mercado reverte, sai desse fundo aqui lá dos 28, 30 mil dólares e vai buscar a alta histórica. E agora, olha só, depois de muito tempo no MACD vermelho aqui, ó, quanto tempo aqui, agora ele inverte, ele fica verde de novo, cruzamento da linha azul para cima da linha laranja, ou seja, entrando num período como esse aqui, né, migrando do vermelho para um período verde. Isso está em linha com outro gráfico que é esta cunha descendente que a gente tinha formada no gráfico diário. Então o preço ele vinha caindo, formando aqui fundos e topos cada vez mais baixos, e isso foi rompido nesse momento, hoje, ao longo dessa alta. Rompeu uma cunha descendente e, tecnicamente, isso indicaria para a gente uma possibilidade, uma tendência de subida de preço até o topo dessa cunha aqui, que está posicionado ao redor dos 48 mil dólares. Então, é uma forte subida, né? Saindo dos 38 mil e indo até os 48 mil dólares. Uma subida de 10 mil dólares para o Bitcoin, indicando uma reversão de mercado nesse curto prazo. E como a gente está falando de valorização ou desvalorização do dólar, qual é a correlação disso com o preço do Bitcoin? Esse gráfico vai mostrar para vocês. Esse é o gráfico DXY, que é o índice de moeda dólar americano, o valor do dólar contra outras moedas, uma cesta de moedas ao redor do mundo. O ponto médio desse gráfico é 100, acima de 100 indica que o dólar está super valorizado e abaixo de 100 que ele está desvalorizado com relação a essa cesta de moedas. E olha que coisa interessante, a gente tem aqui picos claros dentro dessa região vermelha, que vem aqui do 100 até os 104 desse índice, e lá embaixo a gente tem essa região verde que é um suporte, que ela vem aqui dos 90 até aqui embaixo nos 88. Então, são pontos interessantes que a gente tem aqui marcado no gráfico desde o final de 2016. E olha só que coisa. Quando a gente encontrou esse pico, todas as vezes que a gente encontrou esse pico aqui na área vermelha, foi exatamente o início da fase mais forte da bull run do Bitcoin. Então o dólar super valorizado, ele atinge esse patamar, o pico dele, olha lá, esse primeiro está em janeiro de 2017, quando o Bitcoin dá uma disparada forte até dezembro de 2017, batendo nos 20 mil dólares. Mais para frente a gente tem esse momento aqui em março de 2020, auge daquela crise, o Bitcoin tinha encontrado seu fundo e a partir dali começa a disparar rumo a uma nova alta histórica. E agora, onde estamos? Novamente na mesma região, e o dólar encontra o seu topo e começa a cair como caiu das outras vezes. Olha só, ele bateu lá nos 104 e agora já está em 102,5. Esses pontos indicam o início da bull run do Bitcoin. Historicamente, é isso que acontece. E quando o dólar atinge essa região verde aqui embaixo, ou seja, ele está muito desvalorizado, indica o topo da bull run. É nesse momento que você deveria sair do mercado do Bitcoin e das criptomoedas. Olha aqui quando aconteceu isso. Isso aconteceu em janeiro de 2018, foi o topo do mercado cripto lá na alta de 2017, né? Então, dezembro de 2017, janeiro de 2018 bateu o topo do mercado cripto, exatamente no momento onde o dólar estava mais desvalorizado. Então, indicação para vocês. Mais à frente, olha o que a gente tem aqui. Mais uma vez, o dólar entrando nessa área aqui de suporte verde entre janeiro de 21 até julho de 2021, novamente indicando topo do mercado cripto. Foi o que aconteceu, né? Foi o momento onde o Bitcoin bateu primeiramente ali em 65 mil dólares e mais à frente ele voltou a bater nesse valor, foi até os 69 mil dólares ali, mais ou menos em novembro de 2021, né? Nessa indicação você sairia do mercado ao redor dos 65 mil dólares. Esse gráfico junta as duas coisas para facilitar para vocês. A linha verde é o DXY, ou seja, é o valor do dólar, e a linha laranja é o Bitcoin. Então, toda vez que a gente vê o dólar batendo aqui em cima, vocês percebem que é o início da bull run do Bitcoin. Olha a linha laranja subindo a partir desse momento aqui que o dólar atinge o topo, né? E quando o dólar encontra o fundo, essa área verde aqui embaixo é justamente a indicação de topo do Bitcoin. Olha o Bitcoin no seu topo lá em 2017, início de 2018. Mais para frente vocês vão ver a mesma coisa, né? Quando o dólar entra aqui nessa zona vermelha, começa a bull run de 2020, ou seja, a linha laranja aqui começa a disparada rumo ao topo, e quando o dólar entra, né, começa a cair e entra nessa zona verde aqui embaixo, né, o fundo é topo
de mercado indicado para a gente. E como eu falei para vocês, o dólar entrou nessa zona vermelha. Na verdade, nesse momento desse gráfico, ele estava aqui em 100 e agora ele bateu no topo aqui nos 104 e começou a cair, indicando para a gente que a tendência seria o início de uma nova bull run para o Bitcoin, mas com uma diferença. Dessa vez, aparentemente, o dólar vai continuar se valorizando devido ao que a gente comentou no início desse vídeo. Não sei o que pode acontecer com o Bitcoin, mas eu acredito que os investidores não tenham muita opção. Não existe investimento bom no mercado como está e acaba sendo interessante você se posicionar no Bitcoin, não ficando ali refém dos Estados Unidos, refém do dólar nesse momento. O governo americano imprimiu dólares e quem pagaria por essa maluquice do governo americano seriam todos os outros países, todos os outros cidadãos que não sejam os americanos. Isso não é justo. Está na hora de destruir esse sistema baseado na moeda americana. Esse outro gráfico de um trader aqui, ó, está aqui o endereço dele no Twitter, também mostra similaridades com momentos que a gente viveu lá atrás, lá em 2016, 2017. Olhem aqui como a gente tem um momento de forte volume. Volume são essas barras aqui de baixo, né? Quanto mais altas elas sobem, mais indica volume de mercado. E aí, ó, subida de preço com volume muito forte. E aí entra num período aqui depois, na sequência, de baixíssimo volume. Olha aqui como o volume desaba desse patamar para esse patamar aqui, ó. E aí o que acontece? O preço começa a dar uma lateralizada, fica muito tempo lateralizando aqui. Vocês têm aqui embaixo uma linha de tendência de alta, né? Tá vendo uma linhazinha branca aqui? E olha só o momento atual. Mesma coisa, tivemos um volume muito alto acontecendo nesse momento aqui, início de 2021, levando o preço a essa disparada muito forte, e depois entramos nesse caixote branco com o preço lateralizando com volume muito baixo, que é o que estamos passando agora. A sequência disso, olha o que aconteceu lá atrás, uma disparada muito forte de preço e um aumento de volume. É isso que a gente está esperando agora para esse momento, né? E a linha de tendência de alta está mantida aqui, foi respeitada, inclusive, no gráfico semanal, aqueles 38 mil dólares que eu tanto falo para vocês, né? Isso é muito positivo para o preço. Segurou ali e voltou a subir, então estamos em direção a essa subida aqui, aguardando um aumento do volume, que pode vir, inclusive, devido a essa manipulação de juros da economia americana, como eu comentei com vocês. Em todos os ciclos do Bitcoin, a gente passa justamente por isso. Temos uma forte alta de preço, um período de consolidação, que nesse gráfico são esses momentos aqui em amarelo, lateralização de preço, mas todo ciclo tem uma última forte subida, um último ciclo de alta, uma última bull run, que é esse momento aqui que aconteceu no ciclo de 2013, depois desse período amarelo aqui de consolidação, aconteceu também lá em 2017, né? Bateu a alta histórica, passou por um período forte de consolidação aqui, e lá em 2019 voltamos a ter uma forte alta que está nesse caixote. E agora a mesma coisa, tivemos uma forte alta, seguido por um período de consolidação, e a gente poderia esperar nesse terceiro ciclo também, agora, uma última forte alta, que pode levar até a alta histórica anterior, né, aquele patamar mais ou menos, ou disparar muito mais forte, como aconteceu em 2013. E uma coisa interessante que vem acontecendo a cada ciclo do Bitcoin é que esses ciclos vão ficando mais espaçados, mais longos. Então, olha aí no gráfico que interessante, como no primeiro ciclo a gente teve um ciclo de 3 anos de duração. Uma forte subida até aqui, depois uma queda, até formar a alta histórica de 2013 e depois a queda chegando até o fundo do poço. Todo esse processo levou 3 anos. A partir daqui a gente entra no segundo ciclo do Bitcoin, a gente vê essa alta acontecendo até atingir os 20 mil dólares, depois aquela queda até o fundo do poço que aconteceu aqui. Foram 4 anos nesse ciclo, 1 ano a mais que o anterior. Entramos no terceiro ciclo a partir daqui, o preço dispara, atinge essa alta histórica que a gente teve em 69 mil dólares e agora começa a cair. Mas se seguir os ciclos anteriores, ou seja, aumentando o tempo de cada ciclo, a gente poderia prever aqui um ciclo de 5 anos, né? O primeiro teve 3, o segundo teve 4, agora poderia ter 5. Nesse cenário, o pico, ou seja, a alta histórica desse ciclo, aconteceria somente em março de 2023. Temos muito tempo até lá e a partir dali o preço voltaria a cair e o ciclo terminaria somente em 2024, início de 2024. Ou seja, estamos pegando mais ou menos o modelo do ciclo anterior e estendendo ele. E se a gente analisar uns pontos do gráfico, está bem parecido. Então, olhem aqui 2015, né?
2016 e depois aquela alta histórica até os 20 mil dólares no final de 2017. Olha a formação que a gente tem aqui em destaque, né? Os pontos no gráfico e uma formação aqui gráfica bem interessante com rompimento acontecendo em 2016, meado de 2016, que levou até essa alta absurda em 2017. Olha o que a gente teve nesse novo ciclo agora do Bitcoin, né? O ponto mais baixo foi esse aqui, tá vendo? Esse círculo, que é esse círculo aqui de 2015, uma subida formando esses dois pontos, que são esses dois pontos aqui de trás, uma queda muito feia em março de 2020, que é essa queda que a gente teve aqui em 2015, e depois entra nessa estrutura aqui que vocês estão vendo, né? Essa estrutura aqui, e o preço está batendo no topo dela e formando fundos cada vez mais altos. E o que a gente está esperando? Que essa subida de preço seja capaz de romper o topo dessa estrutura, que vai estar posicionado um pouco abaixo da alta histórica, né? A alta histórica foi nos 69 mil dólares, esse topo aqui provavelmente estará ao redor dos 60 mil dólares. Rompendo essa estrutura, gera ali uma tendência de uma forte alta, como aconteceu lá atrás, e aí um super ciclo podendo levar ali aquela alta histórica, aquele pico que a gente está esperando para março de 2023. Esse é um cenário positivo, tá, pessoal? Baseado aqui em toda essa análise macroeconômica que eu estou fazendo e imitando os ciclos anteriores de 2017 e também de 2013. O que eu estou buscando nesse vídeo é te conscientizar sobre o risco de ficar posicionado somente em real ou em ativos no Brasil. Como vocês viram, com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, a tendência é que o real afunde, assim como outras moedas ao redor do mundo. Isso vai ser prejudicial para você. A desvalorização da moeda, o aumento da inflação, você vai ter menos poder de compra, vai ter mais dificuldade de pagar suas dívidas. E quando você analisa o que o governo brasileiro anda fazendo, ele não está te protegendo, ele não está aliviando a barra para você, e sim o contrário. Ele está cobrando de você os problemas econômicos, conforme a matéria aqui da CNN. Brasileiros já pagaram mais de R$1 trilhão em impostos desde o início do ano. Então é somente até 1º de maio, tá? 5 meses nós já pagamos R$1 trilhão. Conseguimos pagar mais rápido do que no ano passado. A gente atingiu a marca de R$1 trilhão no ano passado, 16 dias para frente. Agora pagamos antes, ou seja, estamos pagando mais e mais impostos. E o que mais me choca nessa matéria é o pessoal aqui, os jornalistas, não perceberem o que está acontecendo. Os dados mostram que a tendência de o brasileiro pagar mais imposto em um período mais curto de tempo já é vista pelo menos nos últimos 5 anos. Claro, a cada ano que passa, o governo te rouba mais. Então, se você demorava 6 meses para atingir R$1 trilhão de impostos em 2018, agora somente 5 meses. A cada ano que passa, você é mais e mais roubado pelo governo. E sabe qual é o assustador disso aqui? É que a gente está agora num momento de crise, né? Passamos por uma pandemia, o governo mandou fechar comércio, proibiu pessoas de trabalharem, ou seja, um prejuízo enorme. As pessoas não conseguiam ganhar dinheiro, elas foram prejudicadas, elas ganharam menos dinheiro. E aí você deve pensar, pô, se está todo mundo ganhando menos dinheiro, o governo tem que cobrar menos imposto também, ganhar menos dinheiro também, correto? Negativo. Como vocês viram na matéria, o governo ganhou mais dinheiro. Todo mundo saiu no prejuízo, todo mundo foi proibido de trabalhar, todo mundo foi proibido de ganhar dinheiro e o governo, no momento onde as pessoas mais sofrem, arrecada mais. Todos pagaram por coisas absurdas feitas pelo Estado, incluindo a inflação, menos ele. Ele não. Ele lucrou com todo esse processo que a gente viu acontecendo de proibição absurda das pessoas trabalharem, fechamento de comércio, impressão de dinheiro. Quem pagou por isso foi você. Então, não espere que o governo vai fazer melhor agora com essa próxima crise que a gente vai observar aí, de desvalorização das moedas. Ele vai cobrar isso de você. A única forma de você se proteger disso é migrando para o Bitcoin. Faça como as baleias, os grandes investidores, o Paul Tudor Jones e invista em Bitcoin. Ele é a proteção que você precisa nesse momento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva aqui no canal e clique nesse sininho aí para receber notificações sobre próximos vídeos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.